Olá, meu nome é Daniel Vitor, sou professor de Biologia, diretor do Colégio Curso SEI da Unidade Tijuca e sou o coordenador das turmas de pré-vestibular do nosso curso. Bom, vim conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o Enem. O Enem, ele não tinha esse objetivo inicialmente de ser um grande vestibular, mas ele ganhou essa cara, de vestibular. Atualmente, o Enem dá acesso às principais universidades federais do Brasil e até algumas universidades no exterior. E o que o Enem tem de tão complicado assim? O que o Enem tem de tão difícil? Na verdade, as questões do Enem não são tão complicadas. As questões do Enem são até simples. O Enem é uma prova relativamente simples em relação ao conteúdo, não exige muito nem um conhecimento tão aprofundado das matérias, dos conhecimentos em relação ao conteúdo mesmo das matérias, das disciplinas. Mas, por outro lado, o Enem exige muito de você leitura. Leitura porque as provas são grandes, os textos também são grandes, os enunciados são grandes e são questões questões elaboradas com muita interdisciplinaridade, ou seja, as questões elas envolvem matemática, com física, com biologia, com química, com história, com geografia. Mesmo em provas separadas, ela exige um conhecimento geral do candidato. E como é que são essas provas, afinal? Bem, a prova do Enem ela é dividida em 5 provas, tá ok? Uma prova de redação, uma prova de ciências da natureza, uma prova de ciências humanas, uma prova de matemática e uma prova de linguagens. E o que tem, afinal, nessas provas? Como é que essas provas são? Bem, redação é uma proposta de redação e você deve escrever a proposta de redação de acordo com as orientações da prova. Não tem muito o que a gente ficar explicando. Mas a prova de linguagens, essa sim, ela é formada não só por língua portuguesa, mas também por questões de literatura, questões de artes e questões de uma língua estrangeira, que no ato lá da sua inscrição você escolheu fazer espanhol ou fazer inglês. A prova de matemática é só de matemática. Vai exigir os conhecimentos gerais de matemática, sobre conteúdos que inclui conteúdos lá do ensino fundamental e os conteúdos do ensino médio. É lógico que o ensino médio é o mais cobrado, mas que depende muito do ensino fundamental também. A prova de ciências da natureza, ela vai ter biologia, física e química. E as questões vêm bem misturadas. Tem hora que você não consegue nem identificar se aquela questão efetivamente é de química ou se ela é uma questão de biologia. E isso por quê? Porque é o objetivo do Enem. O ensino não é para ser compactado. A ideia é que você, candidato, estude tudo, que você esteja por dentro de tudo. E a prova quer avaliar exatamente isso, o que você conseguiu aproveitar do seu ensino médio. Por isso que ela se chama Exame Nacional do Ensino Médio. E a prova de História e Geografia, onde é que ficam? A prova de História e Geografia, elas fazem parte da prova de Ciências Humanas. A prova de Ciências Humanas ela vai ter, então, questões de História, questões de Geografia, mas também vão ter questões de Filosofia e Sociologia. Então é importante que você leia, estude, conheça todos os assuntos também dentro da Filosofia e da Sociologia, porque eles aparecem sim no Enem. Há um tempo atrás, quase não caía esse tipo de questão no Enem. E aí as pessoas deixavam de lado esses assuntos de Filosofia e Sociologia. E agora tem sempre caído bastante questões dos últimos anos com filosofia e com sociologia. Então é importante ficar esperto nisso. Bem, conhecendo então a prova, eu preciso agora saber como eu me preparar para essa prova. Bem, além dos estudos, você tem que estar sempre por dentro também das atualidades, saber o que está acontecendo no mundo. É uma prova que de vez em quando ali caem umas questões que falam um pouco sobre atualidades. Então é importante que você fique atento no que está acontecendo não só no Brasil, mas também fora do país. Os assuntos mais relevantes, tanto na área econômica, quanto na área política, como também na área de meio ambiente, porque os assuntos aparecem, muitas vezes ele aparece sem aprofundar muito o conteúdo da disciplina, do currículo, e sim querendo saber os seus conhecimentos gerais acerca daquele assunto.
Logo, é importante então ficar atento lendo jornais e revistas, além do seu estudo. Bom, e para a prova, né? Como fazer as questões? As questões, a prova ela é muito grande, são 45 questões em cada uma das provas. E essas questões, elas são com textos muito grandes e tem pouco tempo para fazer. O primeiro dia do Enem, ele é formado, na verdade, o primeiro dia de a prova de ciências da natureza e de ciências humanas. E você vai ter, então, 90 questões no total para poder resolver num sábado à tarde e durante 4h30. E o segundo dia de prova? O segundo dia já é o domingo, ou seja, o dia seguinte. Você fez prova sábado à tarde toda e no domingo você tem que estar lá pronto de novo para fazer a prova de redação, de matemática e a prova de linguagens, ou seja, mais 90 questões e uma redação. E essa prova vai ter duração de 5h30. Percebeu que a prova vai ser cansativa? É um fim de semana muito pesado. Eu sempre digo aos meus alunos que o Enem é uma prova de esforço também, não só de conhecimentos do seu intelecto, né, daquilo que você conhece acerca das disciplinas, mas também uma prova de esforço, porque é um fim de semana inteiro fazendo prova à tarde, e ou seja, você precisa almoçar mais cedo, sair de casa cedo, durante a prova com certeza você vai sentir fome. Então quais são as principais dicas? Você deve levar alguma coisa para comer durante a prova, um biscoitinho, um chocolate, levar a sua garrafinha de água, ficar atento ao tempo, porque a prova é muito grande para pouco tempo que você tem para realizar. O que você tem que fazer? Chegou na prova, tem que ter uma estratégia. E como é que você vai formular essa estratégia? Fazendo simulados e fazendo as provas anteriores. É importante demais que você estude refazendo questões anteriores, fazendo as provas anteriores para você poder se acostumar com o ritmo da prova. E no dia da prova, tem que logo resolver as questões que você tem mais facilidade. Se você sabe que tem mais facilidade com química, já procura a prova de ciências da natureza para você fazer primeiro e vai procurando as questões de química. Se você tem mais facilidade, por exemplo, com linguagem, no segundo dia do Enem, você tem que então logo procurar fazer a prova de português. Fazer sempre aquilo que tem mais facilidade para você matar as primeiras questões. E depois, é claro, você vai seguir para as questões mais complicadas. Qual é a preocupação? Você não pode perder tempo numa questão que você está vendo que está difícil. Sentiu que a questão está ficando muito difícil? Pula para a próxima questão. Lembre-se que você tem que marcar o cartão resposta. E é um cartão resposta de 90 questões. Então você vai levar bastante tempo também marcando o cartão. Tudo isso tem que ser levado em consideração para você fazer uma boa prova do Enem. No mais, você precisa mesmo estudar, seguir confiante, tranquilo, fazer uma prova e chegar no dia da prova com muita calma, sabendo daquilo que você já estudou, porque não tem nada melhor do que fazer uma prova sabendo que você deu o seu máximo, que você fez o seu melhor. Para isso, tem que estudar, tá ok? Bem, sempre algum vídeo com alguma dica, algumas outras informações aparecem por aqui com a gente. Então, a gente se encontra e se vê num próximo vídeo, nesse mundo virtual, ou pessoalmente até lá no curso, tá ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!